101,1 FM, a Rádio Liderança FM 91,3 é também de Russas, a Rádio Serra Grande FM do meu amigo Zé Antônio lá do Croatá, na Ibiapaba, também conosco. Nesta entrevista, nós vamos entrevistar a partir de agora, como havíamos anunciado, o pré-candidato a governador pelo estado do Ceará, PSDB é seu partido, Ciro Gomes. Está na sua terra, sua cidade de Russas, e o acompanha o capitão Wagner, ex-deputado federal, pelo que me consta, é pré-candidato ao Senado, Roberto Cláudio, ex-prefeito, dizem que é pré-candidato a vice-governador, e ele confirmou há pouco em entrevista conosco. Também está presente o deputado federal Danilo Forte, o ex-deputado, pré-candidato a deputado Adail Carneiro, o deputado Mauro Filho. Nós temos a presença de deputados estaduais que recebemos com muita alegria aqui no microfone de Rádio Progresso 101 FM. E nós, inclusive, temos estúdio da Rádio Progresso em Limoeiro do Norte. O Roberto Cláudio já esteve lá, também conosco, onde conversou com a Rádio Progresso e o nosso público. Mas, meus amigos, sem delongas, vamos ouvir o pré-candidato Ciro Gomes. Inicialmente, eu gostaria que o senhor me falasse da emoção que o senhor sentiu, e eu me emocionei estando aqui. Morei em Sobral, trabalhei por lá por 2 anos, amo aquela terra, sinto saudade da minha Sobral, andava ali quase que diariamente no seu beco do cotovelo, e eu me emocionei ao ver aquela multidão lhe recebendo na cidade de Sobral, na sua terra, terra de Dr. Zé Euclides, terra da família Ferreira Gomes, e a emoção do Ciro Gomes voltando a Sobral como pré-candidato a governador. No estado do Ceará, de lá o senhor foi para o Cariri. Do Cariri está aqui do meu querido Vale do Jaguaribe, a mais rica região do estado do Ceará, doutor Roberto Cláudio, capitão Wagner, a mais rica região do estado é a nossa, o Vale do Jaguaribe. Nós somos tão ricos que fornecemos água para sustentar Fortaleza e a beirada de Fortaleza toda, a região metropolitana. Caro Ciro, prazer tê-lo aqui no microfone da Rádio Progresso, falando para o Vale do Jaguaribe e também para Ibiapaba e para o Ceará. Eu estou no ar pelo YouTube, Rádio Progresso 101 FM, pelo Instagram, @Rádio Progresso 101 FM. Eu permito, antes de responder a sua pergunta, já sentindo a ponta da emoção, né, revisitando a emoção de estar de volta a essa luta da qual eu pretendia ter me afastado definitivamente. Eu explico ao Rossano e a todo o Vale do Jaguaribe e as rádios que estão coligadas conosco, não só junto com a Rádio Progresso, a Rádio Liderança, a Rádio Serra Grande, meu amigo Zé Antônio lá no Croatá e toda a Ibiapaba. Eu queria te agradecer, Luiz Lopes, que é um dos comunicadores mais respeitados do Ceará. Você fala uma coisa que é correta, mas que podia ser muito mais ainda, o potencial de riqueza do Vale do Jaguaribe, pelo tamanho, né, da disponibilidade de água hoje resolvida com a conexão da transposição de São Francisco com o Castanhão e aquela sempre iminência do Oroz, que Deus nos permitiu que sangrasse, ainda esteja sangrando esse ano, enfim, diferente do que foi no passado. Então, você tem um potencial de fato extraordinário que está sendo muito bem explorado pelo talento, o arrojo dos empreendedores, dos trabalhadores dessa região. Eu agradeço a você essa oportunidade e me permita cumprimentar a todos os meus irmãos e irmãs cearenses que nesse instante estão nos ouvindo através dessa rádio e da cadeia de rádio que se conectou com ela. Veja, eu tinha, e deixa eu lhe explicar isso porque tem a ver com o movimento que nós estamos fazendo, eu tinha resolvido que não queria mais saber de eleição. Que política é uma atividade, é uma arte que acaba sendo vocacional. Você nasce para isso. Eu nunca me interessei por dinheiro, eu não tenho empresa, eu não tenho outros interesses e tal. E a vida inteira, desde com 25 anos, eu virei deputado estadual. Eu nunca me interessei por outra coisa a não ser a política. Acabei sendo candidato a presidente do Brasil, tinha me dedicado esses últimos anos a disputar a presidência do Brasil, estudei com grande profundidade, escrevi livros sobre a situação econômica e política e estratégica do Brasil, o cenário internacional, viajei para o estrangeiro, enfim, fiz uma série de coisas, todas dedicadas a isso, a construir uma alternativa para o país, depois de ter trabalhado como governador, como prefeito de Fortaleza, enfim. O que aconteceu? Em 22... eu perdi as eleições de uma forma extremamente humilhante para mim.
Não que perder a eleição seja humilhante. Para um democrata, você disputa, você respeita o povo. Ganhar ou perder é normal. Mas o jeito como aconteceu em 22, com traição, com ingratidão, de gente, sabe, que não tinha... de onde eu jamais podia esperar, sabe? Gente que eu ajudei a nascer para a política, e enfrentei processo, fiz o diabo, por exemplo, para fazer esse Camilo Santana, governador, o Lula apoiando o Eunício. Então, é uma coisa assim, eu não esperava. E a traição e a ingratidão juntas assim, deram em mim uma amargura muito grande. E eu não ia culpar o povo é só quem não tem culpa é o povo. Então eu resolvi, quer saber, está na hora de eu cair fora disso, vou cuidar da vida e tal. Pela primeira vez na vida eu procurei ajuda, tamanha a depressão, a tristeza que eu senti. Eu recomendo, que eu estou falando isso em público, porque normalmente o preconceito não deixa as pessoas. Mas se você sente uma depressão, uma tristeza sem explicação, etc., no meu caso tinha explicação, deve procurar ajuda. E eu, graças a Deus, a Gisele me ajudou muito, minha esposa e tal, eu virei a chave. Só que começamos, eu e o Tasso, né, os dois retirados, né, começamos a ver o que estava acontecendo no Ceará. A esculhambação geral em matéria de segurança pública, a destruição da autoridade, o comando das facções criminosas diante do território do Estado, e o governo fazendo acordo com as facções e elegendo o prefeito ligado à facção, do partido do governo. Isso tudo nós vimos assim comentando. A gente almoçava uma vez por semana. E depois vimos uma esculhambação na área da saúde pública, também lotear os hospitais, tudo com cabo eleitoral do PT. Aqui mesmo na região Limoeiro está entregue a cabos eleitorais, sem qualificação para a gestão da saúde, que é uma gestão complicada. E fomos conversando até que nós resolvemos. Quer saber, em vez de ficar se queixando aqui os dois, vamos chamar os jovens líderes do Ceará e ver se eles podem se reunir, porque é um para um lado, outro para o outro, outro para o outro, e a ditadura governando, assim, sem contraste. Pedimos ao capitão Wagner para ir almoçar lá, que tinha sido candidato a governador. O capitão Wagner imediatamente entendeu, já disse, não, eu também acho que a gente precisa achar um caminho de se entender, de achar uma coisa e tal. Eu já senti vontade de pedir desculpa para o capitão, porque eu tinha esculhambado, não no plano moral, que ele nunca mereceu ser esculhambado no plano moral, mas assim, na questão da polícia, não sei o quê. E eu fiz isso porque eu era um amor cego pelo Cid. Qualquer pessoa que criticasse o Cid, eu já ia contra, com as quatro patas, sem nem olhar, enfim... A vida é desse jeito. Hoje está o capitão me ajudando e o outro eu não comento porque, meu coração já virou essa chave, meu coração já está pacificado. Aí o outro almoço veio o Roberto Cláudio, que tinha sido candidato a governador, o maior prefeito da história de Fortaleza, presidente da Assembleia, e tirou o terceiro lugar. Disse, porra, que merda é essa que está acontecendo? Desculpa aí a expressão. Aí depois chamamos os dois juntos. Aí apareceu o André Fernandes, que é esse jovem que quase ganha eleição em Fortaleza, também completa a diferença nossa, de visão do mundo, do Brasil, da disputa de Bolsonaro, não sei o que e tal. Eu disse, bom, vamos conversar aqui, será que tem caminho para a gente conversar sobre o Ceará? Está aqui o problema das facções, da segurança, está aqui o problema da saúde. Zero desavença. Aí surgiu naturalmente o acordo. Começamos a fazer o movimento, daí botaram meu nome em pesquisa. Aí me surpreende, eu acho que é a generosidade do povo do Ceará, eu acabo sendo visto por eles, que deviam ser eles os candidatos e não eu, né, como o candidato mais viável para ganhar as eleições dessa ditadura corrupta que manda no Ceará. E é por isso que eu estou nessa luta. 2014, o senhor era secretário de Saúde, Cid Gomes era governador. A minha pessoa, Luiz Lopes, estava no finalzinho do ano em Quixeramobim, participando do momento quando o senhor inaugurou com Cid, governador, o Hospital Regional de Quixeramobim. Naquele momento, o senhor e Cid, o secretário de Saúde, Ciro, o governador Cid, autorizavam o Hospital Regional para o nosso Vale do Jaguaribe, que está funcionando. 15 dias esteve no Hospital de Limoeiro do Norte uma criança de 14 anos que completou 15 anos naquele hospital. Esperou por 15 dias, capitão Wagner, Roberto Cláudio, deputados, um leito para ser transferido para uma unidade de saúde em Fortaleza numa situação grave. Necessário foi a minha pessoa intervir junto a um advogado e um deputado estadual, e judicialmente é que foi assegurado a esse jovem um leito em um hospital em Fortaleza, graças à decisão judicial. O que se pode fazer para mudar esse quadro que atinge o povo pobre e sofrido ainda hoje do interior do estado do Ceará? Luiz, esse é um exemplo do que está acontecendo diariamente com o povo do Ceará. São dois problemas. Primeiro,
O sistema de saúde, SUS, é Sistema Unificado de Saúde. Ele prevê a hierarquia da rede, de maneira que eu tenho que ter uma unidade aqui em Russas capaz de resolver 80% dos problemas. O menininho jogando futebol, quebrou o braço e tal, aquilo ali não precisa ir para um hospital, sabe? Resolve aqui. Na sequência, você tem os hospitais regionais, que são os hospitais terciários, que são os hospitais de alta complexidade. Isso foi como nós planejamos o sistema. E como é que faz isso? Você salvou a vida de uma criança, provavelmente, o judiciário, mais uma vez, salvou, lhe ajudou a salvar a vida de uma criança, mas isso não era para ser assim, porque se você não está na área, se não tem um amigo advogado, se não tem um juiz que despacha o processo, a criança tinha morrido. Esse sistema não pode depender disso. Depende de quê? Chama-se central de regulação. Então, você faz o seguinte, você tem o médico que recebe o menino e o menino não pode ser resolvido naquele hospital, seja ele municipal ou hospital regional. Tem que referir para Fortaleza. Referência e contra-referência é o nome do sistema. Regulação é quem manda. Então, o médico já diz lá, olha, isso aqui tem que ser regulado para Fortaleza. O transporte sanitário já tem que ser próprio, porque aquela criança não pode ir num carro, sabe, num Fiat Uno, não sei nem se existe Fiat Uno mais e tal, batendo. Não, tal. Mas tem. Pois é, mas então tem que ir, às vezes, com oxigênio, num carro capaz, não sei o quê. E já vai decretado, não vai para uma fila do HGF e tal, vai decretado para aquela vaga. Eles destruíram tudo isso, o PT, o Camilo Santana, o Elmano de Freitas, eu preciso dar o nome às pessoas, destruíram tudo isto. Como? Entregaram os hospitais, as redes hospitalares do estado do Ceará a cabos eleitorais do PT. O hospital mais importante do interior do Ceará é o Hospital Regional do Cariri. Lá eles botaram um politiqueiro que foi candidato a deputado, completamente despreparado, não tem a menor serenidade, nem equilíbrio, nem coisa nenhuma, a ponto do camarada hoje ser citado como um possível candidato laranja para fazer o serviço sujo nas eleições. Não é? Estou doido que aconteça para eu mostrar ao Ceará a irresponsabilidade do Camilo Santana. Nomeou um cidadão porque era cabo eleitoral. Aqui no Limoeiro é a mesma coisa, em Sobral é a mesma coisa, todos os hospitais regionais. E o que aconteceu? A pressão da população, que é normal, foram transformando esses hospitais regionais, que é no planejamento de ser de alta complexidade, para resolver os problemas todos aqui da região, em hospitais secundários, hospitais para atender providências menores, menos complexas e tal. E a central de regulação? Favor de político. Então, se essa criança tivesse procurado um político do governo, ela tinha conseguido, sem precisar você, que é vamos dizer, uma antena da sociedade, pelo lugar de comunicador independente que você é. E isso tem que ser consertado completamente. Você restaurar a lógica de um sistema, mapear os buracos aonde tem a resolutividade das coisas mais simples. Quebrou o braço, quebrou uma perna, né? Teve um probleminha qualquer de pressão alta, não sei o que e tal, se resolve cá embaixo. E o central de regulação tem que ser completamente profissionalizada, organizada. Hoje, com a internet, o médico faz o exame até de longe. Você pode fazer um exame, enfim, como é que chama o exame? Neuroimagem. Neuroimagem de longe. E aí, não, isso aqui é um aneurisma, bota o cabo uma UTI aérea, traz o helicóptero e leva. Aí você faz com que a saúde possa funcionar. Hoje, nada disso está funcionando e o Elmano, que tinha prometido 3 hospitais regionais, começou a construir, agora que nós começamos a pressionar, 3 hospitais regionais. Não vai entregar nenhum. Nós entregamos 4. Ele não vai entregar nenhum. Por quê? Porque o de Baturité está lá só o esqueleto, o de Iguatu só o esqueleto e o de Crateús, eles pegaram o hospital do São Camilo, e se você olhar, vai ter mutreta, pegaram um hospital particular, e estão transformando no hospital. Pegaram o de Itapipoca, também mutreta. Um hospital que era particular, que nunca funcionou, e fizeram. E aí tem um cunhado do Evandro Leitão, que já está no meio das cooperativas. Genro, não cunhado, genro do Evandro Leitão, que é o atual prefeito de Fortaleza. Então, até incompetência, politicagem e corrupção generalizada. Isso é o que você vai ter que consertar nesse estado. Na apresentação do projeto de elaboração do seu plano de governo, coordenado inclusive pelo deputado Mauro Filho, foi apontado que o nosso estado, o estado do Ceará, tem a 3ª renda domiciliar mais baixa ou pobre do nosso estado brasileiro. E a 2ª mais baixa no Nordeste. E que foi o estado, o Ceará,
o que menos reduziu a pobreza na região Nordeste, entre 22 e 23. Na visão do Ciro Gomes, quais as causas destes problemas que atingem o nosso Estado? Primeiro, vamos repartir mais uma vez o que você já colocou corretamente na sua pergunta. O Ceará era, nessa luta que todos nós, sacrifícios e tal, fizemos, muita gente ajudando e tal, e muita gente sofreu por causa disso, nós levamos o estado do Ceará ao 12º lugar do Brasil. O Brasil tem 27 estados, nós levamos o Ceará para 12º lugar do Brasil em renda domiciliar per capita. Isso é o seguinte: quanto dinheiro entra na casa do cidadão e quantas bocas tem para comer? Você divide o dinheiro que entra, ou salário, ou Bolsa Família, e divide pelas bocas que tem para comer, para vestir e tal. Isso é a renda familiar per capita que a gente chama. Pois bem, hoje está nesse lugar 25. Nós caímos, não é só que está no lugar 25, porque podia ser a nossa tradição. Não, nós estamos no 12º lugar do Brasil e essa gente botou lá para o 25º. Por que a gente foi para o 12º? Porque havia toda uma lógica no esforço de desenvolvimento do Ceará. Primeiro, onde é que está localizada a pobreza do Estado? Na periferia de Fortaleza e nos interiores mais dependentes da economia primária de subsistência. Qual era a solução que nós encontramos para isso? Diversificar as possibilidades econômicas. Então vamos lá. O Ceará não tinha nenhuma fábrica e começou no meu governo, nós fomos atrás no Rio Grande do Sul, em São Paulo e tal, montamos uma ferramentaria tributária, não sei o que e tal, fomos atrás, conseguimos fazer o Ceará virar do zero no principal produtor de calçados do Brasil. O maior exportador de calçados do Brasil é o Ceará. Nosso Cearazinho aqui, sofrido e machucado. Isso sem ser sede da matéria-prima e sem ser sede do mercado. Como é que nós fizemos isso? Arrumamos a conta do Estado, sobrava 30%, 32%, 34% no meu governo, não é? E esse dinheiro a gente orientava para preparar a infraestrutura, para preparar a capacitação, para preparar o financiamento, para preparar a renúncia fiscal, que atraiu essas indústrias para o Ceará. Hoje, meu irmão, só para não encobridar a conversa, o Ceará já perdeu 89 indústrias porque eles destruíram a política de atração de investimento, ou seja, nenhuma nova mais, e 89 fecharam. Agora eu tenho que arrumar a conta. Por quê? Porque semana passada, em cima das 89, fecharam 4 fábricas em Pentecoste. Então, você que está nos ouvindo, se quiser duvidar, se você ainda está achando que eu estou uma palavra mais azeda, entre na internet e procure saber o que aconteceu em Pentecoste semana passada, em que 4 fábricas fecharam. E tem lá o depoimento do empresário dizendo que procurou o governo, ninguém deu sequer atenção a ele. Que ninguém... Ora, você imagina, o cara vem do Rio Grande do Sul para cá, nem sequer consegue falar com o povo. Eu encontrei uma pessoa, agora recentemente, ainda falando de interiorização do desenvolvimento para combater a pobreza. E o que bota uma sociedade, uma comunidade para frente é o trabalho decentemente remunerado. Eu posso até fazer uma distribuição de quentinha, como o governo faz, e achar que isso é uma política de combate à miséria. Isso não é uma política de combate à miséria, isso é uma política de anestesiar o sofrimento das pessoas mais humildes, porque aquela pessoa que recebe uma quentinha precisa muitas vezes para comer, mas o que ela quer é um trabalho decentemente remunerado. Isso é o que ela quer. Para isso é preciso criar umas condições objetivas para que ela tenha esse acesso aí. Pois bem, 2 semanas atrás, nós fomos à Serra Grande, na Ibiapaba, um cidadão me procurou e disse que estava com um projeto de 600 milhões de reais para investir na Serra Grande, na Ibiapaba, onde está lá o Zé Antônio, na nossa Croatá, o meu xará, o Ciro Leopoldo, para quem manda um grande abraço, na Serra Grande FM. Pois bem, a pessoa queria produzir mirtilo, que é uma fruta que a gente não conhece muito aqui, que nos americanos chama de blueberry. É aquelas frutinhas americanas e tal, e é justamente para exportação que eles queriam. Lá dá muito bem. Pois bem, quando começou a haver tal, falta água. Não dá para produzir blueberry, porque o que está se produzindo hoje na Ibiapaba já acabou a água disponível do Jaburu. Percebe? Então, essa gente não construiu uma barragem. Uma. Se você dá, pô, eu fiz o Pedra Branca, eu fiz o Canoas lá em Assaré, eu fiz aqui na Iracema, como é o nome? O Canafistro em Assaré, em Iracema. O Cid fez o de Itapipoca, porque é óbvio. Nós fizemos o Castanhão. Para fazer o Castanhão, nós tivemos que deslocar uma comunidade inteira de Jaguaribara, fazer outra cidade. E foi guerra, eu mais o Tassi, Fernando Henrique, não sei o que e tal. Ainda vim terminar eu mesmo. Quando a gente foi fazer, ainda tinha uma alça da BR, que eu que construí para poder não inundar, e Deus é tão generoso conosco que naquele ano o Castanhão sangrou. Primeiro ano
fechada a comporta, sangrou e os cabos queriam que eu deixasse a estrada para depois. 2004. Não, exatamente. Eu era ministro da Integração Nacional, como a guerra que eu fiz para fazer o São Francisco. Essa gente não faz nada. Então é o seguinte, por que a renda do estado do Ceará está caindo? Porque as oportunidades de trabalho, de renda, estão rareando, estão escasseando, porque a compreensão do governo é medíocre, é clientelista, precisa que o povo seja pobre para explorar a miséria das pessoas para voto. A segurança pública, é o que eu escuto das ruas, é o maior problema que mais aflige o nosso povo, da capital ao interior. O que é que, de forma concreta, o senhor diria que fará para mudar esse quadro no nosso estado? E só o Ceará pode resolver o problema? Parte sim, parte não. Mas é tarefa do governador do Ceará exigir do governo federal a parte que ele não pode fazer. Eu fui candidato a presidente do Brasil. Então, eu tenho uma série de propostas que nunca foram consideradas, mas que todo mundo pode entender aqui um exemplo de uma proposta. Hoje, na tradição brasileira, na tradição não, na ordem constitucional brasileira, se um caba da facção mata ou manda matar uma pessoa, quem vai julgar esse faccionado perigoso é um júri popular, constituído de comerciantes, de bancários. Tu acha mesmo que essas pessoas vão com a cara limpa tal, julgar um faccionado? Sabe o que está acontecendo? Ninguém comparece mais nas listas de júri. E o PT está há 25 anos no governo, não entendeu isso ainda. Você tem que mudar a legislação. Então, eu tenho uma série de coisas para mudar a legislação, mas como eu estudei tudo isso, eu já estou fazendo uma proposta para, uma vez eleito o governador do Ceará, se a convenção me escolher na hora própria, se o Deus quiser que seja assim, se o nosso povo entender pela maioria generosa dessa gente a quem eu tenho honra de servir, eu começo no primeiro dia, aliás, entre eleição e posse, com algumas providências. A primeira delas é separar o joio do trigo, não é o caso, mas separar o pequeno do grande bandido. O que é isso? Hoje, em Russas, você tem um bairro aqui que quem vai operar o terror em cima de uma senhora, que vai operar em cima de um bodegueiro, de um distribuidor de gás, de um provedor de internet e tal, é um menininho de capacete na moto e tal, com a arma pesada na mão e tal. Esse daí é quem parece ser o perigo. Ele é o escalão avançado do terror que a organização criminosa. Tudo bem, ele tem que ser retirado de circulação. Porém, o problema não é ele. O problema é quem forneceu a droga, é quem forneceu a arma, é quem recebe a economia da droga e da facção, é quem se beneficia, por exemplo, de um caso recente que me trouxeram, em que o cidadão morava numa casa que vale 200 mil, a facção obrigou ele a vender por 20, com escritura. Olha onde é que nós estamos pela falta completa de autoridade, de moral, que a gente acabou de ver agora, nesse episódio pitoresco, para não dizer outra coisa, de Acopiara. Então, repare, o que é que nós temos que fazer? Por inteligência e tecnologia, eu vou até descrever até um ponto, mas a outra parte a gente não vale a pena contar. Nós vamos ter que fazer uma separação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma experiência americana, norte-americana, que é o seguinte: você classifica o bandido com um status de carta de baralho. Então, para a gente entender fácil, é o seguinte: o chefão é o ás, o chefão, o vice-chefão é o rei, a dama, o valete e tal, e o bagrinho é o 2, é o 3 e tal, não tem meleque nesse jogo. Até os 5, o que é que nós vamos fazer? Vamos recolher todos, porque a polícia sabe instantaneamente quem é, e vamos oferecer, se ele não tiver cometido crimes violentos, nós vamos oferecer a ele uma reconversão. Quer dizer, meu filho, você passa para o lado de cá e agora nós vamos lhe pagar para você nos informar quem são os 6 para cima do baralho. Eu quero saber o ás e tal. E você vai ser solto e vai voltar para lá. Se você tem um perigo para o cara, tem. Eu ofereço um programa de proteção a testemunhas, se ele tiver eficácia, me entregar um ás e tal, imediatamente eu vou arranjar para ele uma casa, um emprego, uma coisa e tal, fora do Ceará, para ele poder, porque hoje não tem nada. Hoje as pessoas têm pavor de dar um depoimento para a polícia porque vão voltar para a comunidade e não tem programa de testemunho do Ceará, não existe, não funciona. É tudo de propósito. Então, separou isso, nós vamos fazer uma estrutura de tecnologia e recompensa. Tecnologia e recompensa significa o seguinte: quando eu identificar do valete para cima, eu já estou cuidando de ver onde é que tem a tecnologia, eu vou mandar o retrato para o celular da comunidade toda. Então,
Então chegou em Russas, a gente mapeou quem é o valete de Russas, que é o mais importante, e todos os cidadãos de Russas vão receber no celular uma fotografia do cidadão que eu estou procurando. E um telefone para avisar e uma recompensa. Se for um indício positivo, a recompensa de R$10.000 e tal. E se for uma recompensa que me leva à retirada de circulação do cidadão, pode ir até R$1 milhão, dependendo da qualidade do coisa. Tudo isso é o que está pensado para começar. O presidente americano classifica facções como terrorismo. O presidente Lula se opõe a isso. Qual a opinião do Ciro Gomes acerca do tema? Vamos pensar juntos. Qual é a linguagem que a facção usa em cima do nosso povo? É puro terrorismo. Eu não gosto da ideia de uma potência estrangeira, em cima da omissão do Brasil, dizer para nós como é que a gente deve manejar. Mas se eu fosse presidente do Brasil, eu já tinha declarado essas facções terroristas e já tinha mudado a legislação. Está tudo escrito nos meus documentos de candidato. Tinha tudo isso. Inclusive aqui, todos os chefões do tráfico aqui no Ceará, eu vou exigir, qualquer que seja o presidente, que sejam retirados daqui e levados para presídio de segurança máxima. Sabe quantos presídios o Brasil tem, federais, de segurança máxima? 5. Um país de 200, eu rio para não chorar. Isso é uma esculhambação. Aí o Camilo mais o Elmano fizeram um acordo e hoje as facções criminosas dividiram os presídios do Ceará. A facção do Rio de Janeiro controla o presídio A, B e C, a facção de São Paulo controla o presídio C, D e E, e se comunicam lá para dentro. Agora acabaram, depois de eu ter proposto também há muitas vezes, o pombo correio é advogado. Eu sou advogado, ora, advogado é para defender o cidadão, ainda que ele seja culpado, para procurar que o processo seja correto. Não é para fazer leve trás de comunicação de bandido preso para bandido solto. Isso aí é bandido, não é advogado. Isso está escrito nos meus textos também. Isso tudo assim, a gente está falando, esculhambando, e eles estão fazendo fora da época. 3 anos sem fazer nada. Aliás, o Camilo fez um acordo com as facções e eu provo o dia e a hora. Participei do processo eleitoral de Cid Gomes em 2006, quando ele foi candidato, inclusive com seu apoio, e boa parte dos prefeitos aqui do Vale apoiaram o então prefeito de Sobral, que era pré-candidato a governador. O senhor esteve lado a lado com o Cid Gomes naquele momento, que foi uma eleição dificílima, venceu um governador. Hoje, o senhor deseja ter Cid do seu lado, caminhando ombro a ombro, e há um desejo do Ciro de reconciliação com o irmão e parceiro político, Cid Gomes? Olha, como eu lhe disse, no plano pessoal, eu sofri muito, passei um mau bocado, eu volto a dizer, procurei ajuda pela primeira vez na vida e tal, mas hoje está superado no meu coração, estou olhando para você aqui, está superado no meu coração essa mágoa, esse sofrimento. Eu fiquei assim, como é que pode? Porque para mim não era um irmão, era um filho. E o Tasso disse assim, tu tá louco? Tu tá louco? Vai fazer o Cid governador? Tu vai ficar inelegível no Ceará aos 50 anos de idade. Eu disse, e qual é o problema? Porque o irmão do governador não pode ser candidato a nada dentro do Estado. E eu, tá bom, qual é o problema? Então, eu nunca pensei, mas para mim isso é página virada. E eu não posso estar numa luta como essa, em que a gravidade do problema do Ceará recomenda serenidade, frieza, ainda que emoção, amor verdadeiro, paixão pela solução do problema, mas eu não posso estar nisso, levando isso para coisa menor, sabe, de resolver o problema dos filhos do Zé Euclides, que se desentenderam. Não, deixa ele fazer a vida dele, eu faço a minha, porque eu estou nisso aqui, não é mais por mim, eu estou aqui para ajudar a fazer um movimento de mudança no Ceará. O atual prefeito de Russas, Sávio Gugel, não votou no governador Elmano de Freitas, votou em Roberto Cláudio, e Russas sofreu por isso. Promessas feitas a Russas, não ao prefeito, mas ao povo, deixaram de ser cumpridas. Uma delas foi a Ceasa. A outra foi a prometida desde 2014, a estrada de Russas a Jaguaruana. Adail Carneiro estava aqui quando o então candidato a governador, Camilo, prometeu essa estrada de Russas a Jaguaruana. Russas pagou um preço, porque Sávio não votou no atual governador. A minha pergunta é, Ciro Gomes eleito governador, a grande maioria dos prefeitos diz não votar no Ciro. Como o Ciro vai tratar o prefeito de Limoeiro, Morada Nova, do Jaguaribe, do Aracati, de Russas? Cito esses nomes como exemplos, caso eles não estejam no seu palanque. Como serão tratados os prefeitos e os munícipes?
o senhor governador? Com o respeito que cada prefeito ou prefeita merece pelo simples fato de ter sido eleito pela maioria do povo. E no meu caso, a vantagem do eleitor, eventualmente, que esteja em dúvida, é procurar o meu passado. Eu não caí de paraquedas. Como é que eu fiz quando eu fui governador? Eu saí atrás de olhar se tinha ferro no queixo, se tinha votado comigo ou não. Nada, zero. Eu tinha políticas públicas, vamos lá, nós ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fui receber esse prêmio no plenário das Nações Unidas. Assim, eu tenho, vamos dizer, meu currículo, me apresentando para o eleitor mais jovem. Tu acha que eu conseguiria essa proeza internacional mais importante do mundo, começada pelo Tasso e tal, se eu não tivesse trabalhado com todo mundo junto? E não era só prefeito, não, eram os vereadores. Aliás, está acontecendo uma rebelião de vereadores linda. Tá, tudo quanto é de vereador correndo para me ajudar e tal. Veja, então vamos explicar o que aconteceu. Russas não está pagando a discriminação porque o prefeito Sávio não votou no Elmano. Está pagando aquilo que o Ceará inteiro está pagando, que é a mentira, que é a enganação, que é a promessa não ser cumprida no estado inteiro. Sabe quantas obras, como eu estou me preparando? Volto a dizer, dependendo da vontade de Deus e do povo do Ceará, mas eu estou me preparando para eventualmente assumir o governo. Sabe quantas obras paradas hoje nós temos aqui no Ceará? 632 e contando. Uma delas é o aterro sanitário da região aqui, que fica em Limoeiro, mas é de Russas também. Meu irmão, está lá parado. Eu vou filmar lá, eu estou ajudando o Ceará, porque eu vou lá, filmo, e no dia seguinte eles começam de novo a trabalhar, ver se corre, dá tempo. Não. Mas não dá mais tempo de tamanha quantidade de mentira, de promessa, de enganação. O Camilo hoje ninguém confia mais nele, de tanta mentira e enganação que tem. E o resto agora é chantagem e violência. Eu não vou devassar, mas assim, o prefeito de Russas, eu tenho respeito, mandei um abraço para ele agora, inclusive tive com o sogro dele recente, agora também. A prefeita pediu o apoio do Leonel Móveis? Pediu o voto dele? Eu não constranjo as pessoas. Eu não faço isso. Não se faz isso com as pessoas. Voto a gente conta por número. O nome a gente respeita. Fui lá dar um abraço nele, um grande empreendedor da região, meu amigo, gosto dele e tal. Ele faça lá o que ele achar que deve comigo e tal. Acabei de receber o título por unanimidade. Você acha que os vereadores da oposição a mim não... Por que aceitaram ainda assim me dar? Porque eu me comporto, eu tenho uma certa decência, um certo respeito pela diversidade e tal. Mas vamos lá. A Nayara é filha do João Dilmar? Não, a Nayara é filha do Glauber, meu amigo velho. A Dilmara é filha do João Dilmar, meu velho querido amigo, de longa data. Quem mais? Enfim. Não, Aracati, a prefeita lá... Filha da Filanilde da Regina Cardoso. A Roberta do Bismarck. Velha amiga. Velha amiga, tá certo? Ok, e ela estão lá? Eu lá fico perguntando. Eles estão completamente enganados e eu lhe dou 2 exemplos históricos para quem está na vida do Ceará sem esses oportunismos e essas violências de chantagear as pessoas. Primeiro, Tasso Gereissati contra Adalto Bezerra. 144 municípios, 140 prefeitos com Adalto, 4 com Tasso. Eu era um dos coordenadores da campanha. Ganhamos folgado, grande. Depois, a mais recente, Cid Gomes, você disse que os prefeitos daqui estavam, não. Os prefeitos do Ceará, 178 estavam com Lúcio Alcântara. E o Cid ganhou no primeiro turno com relativa folga. Por quê? Não é infidelidade dos prefeitos, é que hoje as prefeituras estão extremamente vulneráveis. Eles mandam de Brasília piso salarial disso, piso salarial daquilo, piso salarial daquilo outro, e cai a receita. Então, estão extremamente dependentes de emenda parlamentar, que hoje virou uma... Como é que eu digo aqui sem fazer um palavrão? Virou uma esculhambação geral, salvo as exceções que há, roubalheira grande, promiscuidade com facção criminosa. Isso vai tudo estourar no Ceará. O desespero deles, esse rancor e tudo, é porque eu sei das coisas e vou contar para o povo do Ceará. E não tenho medo. E os convênios com o governo. Então, eu agora perguntei aqui como é. Chegaram os 7 milhões que tinham prometido aqui para o Sávio e tal. Até hoje, não. Pode ser que hoje, falando aqui, eles vão entregar amanhã. E eu ajudei, dei um presente para Russas. Percebe? Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Promessa mentirosa e chantagem. Ameaça de demissão de fulano de tal, porque vota em não sei quem e tal. Você acha que alguém ganha uma eleição majoritária num estado como o estado do Ceará, na base da ameaça e da mentira? Chance zero.
Eu quero aqui lhe fazer não uma pergunta, mas um pedido. Limoeiro do Norte, a Chapada do Apudi, é a região mais rica deste vale, que é o mais rico... São os melhores solos do Ceará e do Brasil. Que é o mais rico do Ceará. Chapada do Apudi. 3 comunidades. Carbomil, 2 quilômetros. Fechada. Sucupira, 10 quilômetros. Comunidade do Cabeça Preta, Altobé, que leva ao Quixeré. São 10 quilômetros de asfalto. Essas 3 comunidades o povo sofre. Na região mais rica do Limoeiro e do Vale. Na poeira, na lama e no buraco. Eu queria lhe pedir, se eleito governador, o senhor assumiu o compromisso de levar asfalto, o mínimo de dignidade para esses meus irmãos de Limoeiro do Norte. O Ceará precisa reorientar sua estratégia de logística de estradas. Como? Identificar potenciais e, ao invés de ficar atendendo pedacinho de estrada para cá, para colar, porque um vereador, porque um deputado, porque um prefeito pediu, você reorientar isso de maneira a dar eficiência logística a isso. Então, eu recebo com muito carinho, vou tomar nota aqui, vou estudar, mas isso vai entrar dentro de um esforço de hierarquizar as prioridades, porque eu lhe disse e vou repetir, o Ceará tem hoje 632 obras paradas. Não é razoável que nenhum governador honesto, sério, comece obra nova, deixando as obras no meio do caminho paradas, a não ser que você denuncie, como eu vou denunciar, aquelas esculhambações que estão muitas. Hoje, nesse estado, não se faz uma obra sem roubar, sem exigir propina, etc., em todas as etapas. Mas essas que você está me indicando tem tudo a ver com o que eu estou querendo priorizar, porque não são só as comunidades que merecem um fluxo melhor, são essas estradas vicinais que vão permitir a potencialização no Apodi das vocações econômicas. Então você tem o problema do camarão, por exemplo, que não é no Apodi, é embaixo, mas você tem o camarão, quando chega o inverno, fica tudo trancado, perde. Ou gera um prejuízo que não compensa colher o camarão, vai se perder. Tudo isso eu estou estudando e nós pretendemos fazer. O doutor Mauro está aqui ouvindo as histórias todas, que é o coordenador do programa de governo. Tasso Gereissati foi eleito governador e o Marco de Tasso, e para mim foi o maior governador dos últimos 50 anos no estado do Ceará, com respeito ao senhor, o seu irmão, o atual e o ex-governador, o senador Camilo. Tasso, para mim, foi o maior governador que o Ceará teve no último meio século. Sem dúvida. Uma grande obra dele foi moralizar o Estado, as finanças do Estado. Castanhão, Porto do Pecém. Aeroporto Internacional. Qual é o marco do Ciro governador para o nosso povo, nosso Estado? No passado? Não, no futuro. O senhor sendo eleito, o que é que o senhor pretende fazer para marcar o nosso Estado? Olha, nós temos que complementar essa infraestrutura, profissionalizar a gestão do Estado do Ceará em matéria de atração de investimento e de formatação do desenvolvimento, do novo modelo de desenvolvimento do Estado, fazer com que o Porto do Pecém não seja só um grande cabeção para um Estado magrelo, de pescoço para baixo, ou seja, tem que diversificar essa vocação para o interior, e essas são as tarefas do curto prazo de um próximo governador. Claro que você tem que hierarquizar toda a rede de saúde, replanejar toda a regulação, mas isso é uma coisa que precisa construir pouca coisa, o que não quer dizer que não precisa construir, precisa, mas é preciso muito mais botar para funcionar o que está aí do que propriamente fazer novas coisas. Houve uma polêmica recente do deputado Mauro Filho com o governador do Estado, um dizendo que a situação econômica do Estado é delicada, o outro dizendo que não. O senhor é doutor na área, o que é que o Ciro enxergou, leu, viu até agora? Qual é a situação financeira do Ceará? O doutor na área é o doutor Mauro Benevides Filho. E eu não sou doutor, ele é PhD em Vanderbilt nos Estados Unidos, tá certo? E o Almano ainda entrou nessa base da arrogância, porque ele fica inseguro, aí fica arrogante. Frouxo do jeito que é, né? Quando ele fica, ele está encantoado, ele fica arrogante. Mas como ex-ministro da Fazenda, o senhor conhece... Não, eu sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir ao povo que nos acompanhe nesse debate. Por quê? Isso tem a ver com as suas estradas, tem a ver com consertar os hospitais da sua criança que quase morre. Por quê? Porque é daí que sai o dinheiro. Você tem que ter esse debate, eles não querem que debata. Então nós temos 2 documentos oficiais que podem ser procurados por qualquer do povo na internet ou através de um deputado. Um se chama balanço. Sabe o que é balanço? Balanço é o seguinte, qualquer firma ou qualquer prefeitura, tem que fazer um balanço, ou seja, uma contabilidade dizendo, entrou X reais de ICMS, entrou X reais de FPE, entrou X reais de IPVA, entrou X reais não sei de quê, de empréstimo não sei das quantas, saiu X reais para o pessoal, saiu X reais para não sei o quê, então o nome disso é balanço. No balanço do Estado do Ceará do ano passado, o Estado terminou o ano com um buraco de 832 milhões de reais. Pela primeira vez, em 32 anos, o Ceará foi para a conta no vermelho.
Quando o Tasso assumiu, a conta era no vermelho, era assim, todo o dinheiro do Estado só dava para pagar 75% de uma folha. E os funcionários estavam atrasados 3 meses. Eu era o líder do governo. O pau cantou e nós... Quando eu assumi a prefeitura de Fortaleza, fazia 3 prefeitos que as contas estavam no vermelho. Mauro Filho era meu secretário de Fazenda, bem novinho, de Finanças. Nós fomos para cima, pagamos 3 meses atrasados dos outros, os 3 meses nossos em dia, e passamos a trabalhar no azul desde aquela época. O Estado do Ceará, pela primeira vez em 32 anos, botou no balanço, ou seja, na contabilidade que está no Tribunal de Contas, que está na Assembleia, um buraco de 832 milhões de reais. E esse ano, o outro documento, LDO. O que diabo é LDO? Lei, ou seja, é uma lei que está na Assembleia, por deputado examinar, todo mundo pode ver. Lei de diretrizes orçamentárias. Nessa lei, o governo diz assim, o orçamento do ano que vem vai botar tanto para não sei o quê, tanto para lá, tanto para cá, tanto para pagar dívida e tal. Pois bem, nesta lei está previsto, com a assinatura do Elmano, esse é o problema, cara. É mentiroso e despreparado. É mentiroso e despreparado. Eu tenho muita pena de dizer isso, sabe, de um sucessor meu como governador do Estado, mas é despreparado antes de mais nada e mentiroso, porque toda vida que ele é encantoado, ele vai para essa arrogância, enfim. Pois bem, na lei de diretrizes orçamentárias assinada pelo senhor Elmano, atual governador do Ceará, o buraco para esse ano é de 2 bilhões e 230 milhões de reais. Se isso for mentira, está lá na lei que ele fez, ele que mentiu. Onde é que... Não contesta. Sabe qual é o jogo? Aí começa o jogo. Bota os empréstimos que entra e faz a comparação como se o investimento não entrasse na despesa. Percebe? Então, tu ganha R$1.000 por mês, gasta R$600 com comida, remédio, não sei o que e tal, e os 300, 400 que tu gasta com a prestação da motocicleta, não sei o que, tu não conta. Para concluir, só mais 2 perguntas. O caso de Acopiara, o que é que o Ciro enxerga naquela situação de tão grande repercussão? Incompetência e uma suspeita imensa de falcatrua. Incompetência por quê? De novo, eu fui governador, tá certo? Eu não tenho direito de falar dos outros aquilo que eu não eventualmente fez. Eu era governador, um belo dia, não tão belo assim, houve uma rebelião no presídio Paulo Sarazate, e estavam dentro do presídio nessa data Dom Aloysio Loscheider, Dom Edmilson, que todo mundo conhece e tal, que é aqui, Dom Edmilson, Brandão, não sei o que e tal. Eu estava em Coreaú. O que eu fiz? Na mesma hora eu peguei um helicóptero, chovendo, o piloto, doutor, não dá, não tem conversa, rapaz. Desci lá, não dá, tá rebelão, ninguém sabe quanto pedaço do presídio está controlado pelos bandidos e tal. Isso não tem conversa, meu irmão. Bota aí uma van, me deitei no chão da van. Eu, Ciro Gomes, me deitei no chão da van e mandei entrar no presídio. E administrei a crise lá dentro, até libertar Dom Aloysio, libertar Dom Edmilson, libertar todos os reféns sem um arranhão e prender todos os caras sem matar ninguém. Estou dizendo isso não é para me gabar, não. Estou falando isso, o que é que deve fazer um governador diante de uma situação desse nível. Então, o que é que acontecia em Acopiara? Tudo errado. Primeiro, o governo divulga um vídeo com o delegado-geral pilotando o vídeo, dizendo, aqui, delegado, nós somos danadão, prendemos 4 castelão de maconha e não sei o que e tal, e estamos aqui agora acabando com tudo, e está aqui os tratores arrancando as coisas, e estamos aqui tocando fogo. Ele, delegado-geral da Polícia Civil do Estado, fez o vídeo. Quem quiser, meu irmão, por favor, acompanhe, porque isso é grave demais e mostra como o crime tomou conta do Ceará e a falta absoluta de autoridade é a resposta a isso. Então, repare, quando acaba e vai embora, é o buraco do assunto. O deputado André Fernandes vai lá no dia seguinte, ou seja, estamos falando no dia 2 do problema, no dia 2 o André Fernandes vai lá e mete a mão no saco e diz assim, olha aqui, toneladas de maconha, tudo livre. Olha aqui, está tudo plantado aqui, não tiraram foi nada, 20% e tal. Eles soltam uma nota, o governo, e o coordenador da campanha do Elmano diz, é o bolsonarismo. Para eles é assim. Então, uma esculhambação daquele tamanho vai logo no seguinte, não, é o bolsonarismo. Isso é o coordenador do Elmano. Aí tem, meu irmão. É o bolsonarismo, que é o bolsonarismo. E não interessa se o André Fernandes é bolsonarista ou não é bolsonarista. Ele estava pegado ou não estava pegado com milhares de quilos de maconha que o governo abandonou lá.
Depois a gente discute se ele é bolsonarista ou não, mas o que tem a ver o cu com as calças? Me perdoe aqui. Houve omissão ou prevaricação de alguém. Não, mas peraí. Então, repare. Isso é o dia 2. Dia 3. Sim, nessa operação, ainda antes do dia 2, nenhuma pessoa foi presa. Se você constata uma produção de maconha dessa projeção, evidentemente o básico de polícia é aguardar que os responsáveis se cheguem, se apresentem, comecem a manejar o negócio, e tal. Aí você faz o caminho inclusive para identificar os compradores, os vendedores e tal. Zero, nenhuma pessoa presa. Nenhuma pessoa presa, nada. E aí vai o deputado, bolsonarismo. Quando vai o bolsonarismo, aí dia 3º, o mano vai lá. Agora ninguém sabe mais para quê. Vai com requinte de, veja um incompetente, forçado pela agenda publicitária, pela internet, diz assim, assim que acabar o jogo, ainda antes de acabar o jogo, pelo amor de Deus, eu dei vontade de dizer de novo, o que tem a ver o cu com as calças de novo? O que tem a ver o jogo com esse episódio? Não, eu vou bater lá e é copiar. Sabe como é que ele vai? Pega um jatinho, desce em Iguatu, e um helicóptero que foi batendo, desce em Iguatu, pega ele, faz um vídeo, aí esculhamba o André. Pô, o André vai ter que dizer quem foi que não sei o quê e tal, bababá e tal. No 4º dia, ele quer agradecer à oposição, porque todo mundo diz, rapaz, tu tá falando merda demais aí e tal. No 4º dia. Então, agora repare, vamos à origem para chegar ao ponto que é o mais grave de tudo. O delegado-geral comunicou ou não comunicou ao secretário de Segurança o evento? Se não comunicou, é ele o responsável. É ele claramente o responsável pelo abandono do sítio criminoso. Se ele comunicou, a pergunta é, o secretário comunicou ou não comunicou ao chefe dele, governador? Eu fui governador. Se o secretário não me comunica um fato desse, está demitido, não quero nem saber. Aliás, eu fui governador. Pegaram uma pessoa na iminência de ser torturada no meu governo, e o secretário era uma figura extraordinária, que só me deu honra e orgulho, que tinha prendido o Mainha, que a gente ouviu falar aqui e tal, que é o Crisóstomo. Eu chamei ele lá em casa, ele foi entrando lá em casa, foi dizendo, pisei na bola, não foi, chefe? Porque falou bobagem. Eu botei ele para demitir ele porque falou bobagem. Por quê? Porque isso é uma questão do governante. O governante tem que dar satisfação à população. Se tem um escândalo dessa natureza, ou ele é o responsável e assume e explica, ou ele, não sendo o responsável, queima quem foi. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Este secretário de Segurança do Estado entrou no arco das minhas suspeições. Por quê? Porque esse negócio de crime organizado, meu irmão, não é brinquedo, não. É coisa grande. Coisa perigosa, coisa poderosa. Esse secretário era secretário de Segurança do Rio de Janeiro, quando houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Ora, se houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, é porque a Secretaria de Estado da Segurança do Rio de Janeiro, alguma coisa errada não estava fazendo. Esse secretário que está aí, o Camilo e o Elmano trouxeram desse episódio de você ter saído, de ter secretário de coisa. Depois foi para o Espírito Santo. Me dizem que nessa constância no Espírito Santo deu-se um fenômeno que está acontecendo agora, que naquela ocasião o Comando Vermelho tomou conta do Espírito Santo. De novo, não é uma boa experiência que recomenda esse cidadão estar aqui. Agora está aqui e tem esse episódio. Me dizem, tudo para ser investigado, que essa proteção lá é do PCC. Ou seja, o fundo do poço é que essa operação poderia ter sido, eu estou dizendo poderia, porque não posso provar isso, mas exijo esclarecimento como cidadão, né? Seria uma retaliação do Comando Vermelho ao PCC. Para concluir, o senhor se despedir, porque o seu desejo de Roberto Cláudio como vice, pai de André Fernandes como candidato ao Senado e Capitão Wagner como candidato ao senador. Por que o Ciro deseja esses nomes na chapa majoritária? Não é um desejo, eu entrei de paraquedas nesse movimento. Eu era o cara que estava ajudando ali numa espécie de mentoria, assistente do Ancelotti. O Ancelotti é o Tasso, e eu, assistente do Ancelotti, a gente já pensando que tem que botar os novos. O Wagner foi candidato a governador. Foi candidato a governador, um cara que tem estrada, que deu a cara para bater, que sofreu, que domina o assunto mais grave contemporâneo do nosso povo, que é negócio de segurança. E, enfim, a Daiane agora sofreu uma injustiça, a Daiane, deputada federal, e ele ganhou este lugar. Ele merece esta oportunidade do povo do Ceará. Ele tem as qualificações para ser um excelente senador.
O Roberto, e ele podia ser o governador também, que foi como nós começamos. O Roberto seria naturalmente o candidato. Já foi candidato. O capitão foi, o Roberto foi. Qual é a credencial do Roberto? O Roberto foi o maior prefeito da história da capital. Desculpa, não sei o que estou dizendo, não. O volume de realizações, de visão moderna, de resultados em saúde, resultado em mobilidade urbana, resultado em tudo, saúde, importantíssimo e tal. O Roberto é o cara qualificado para isso e tal. O que acontece? As fatalidades da política, parece ser o mais viável eleitoralmente nessa data, por generosidade do povo do Ceará, porque estão procurando, acho que uma pessoa mais experiente, mais vivida e tal. Então, como é que a gente faz? Organiza o movimento, bota o programa que nós pretendemos executar, porque você tem ainda Mauro Filho coordenando o programa de governo, que também pode ocupar qualquer dos lugares da chapa. Tem o Cândido, professor Cândido, que foi presidente da OAB, foi reitor da Universidade Federal do Ceará, enfim, que também está na ponta. E tem o Alcides, que é uma pessoa que é trazida pelo PL, que traz para nós um tempo de TV e uma articulação e uma base e a liderança do André, que é uma liderança importante que surgiu na coisa. Então, se tiver naturalidade, esse é o movimento que nós estamos fazendo, mas não é predileção pessoal minha, não. Aliás, temos ainda o Adail Carneiro, que eu quero que seja o nosso federal. O PS, o senhor falou em Adail, e aí me leva à seguinte questão. O PSDB, eu sempre fui muito simpático ao PSDB, desde Tasso Gereissati, governador, e Luiz Lopes Menino, ali no sertão do Quixadá. Sou filho do Quixadá. E o PSDB ressurge das cinzas, inclusive na Câmara Federal. Qual é a expectativa de eleição de deputado federal no PSDB? O senhor tem alguns nomes no PSDB, inclusive o Vale do Jaguaribe teve, aí Russas é testemunha, um deputado que muito fez por Russas, e eu hoje sinto vergonha. Quando eu olho para Brasília, não tem um filho de Russas sentado num tamborete lá dos 22 deputados federais. Como eu me envergonho também. Seu Raimundo Cordeiro, um abraço, o ex-prefeito de Russas. Porque eu chego na Assembleia, deputado Mauro Filho, não tem, das 46 cadeiras, não tem um filho de Russas, nem um filho de Limoeiro que verdadeiramente, eu digo verdadeiramente, represente o Vale do Jaguaribe. Então eu sinto a necessidade, eu tenho pregado isso, não é de hoje não, desde 2017, quando eu assumi esse microfone e esta emissora. É uma vergonha para Russas não ter o deputado federal na Câmara Federal e para o Vale. É uma vergonha para Russas, para Limoeiro, não ter um nome da nossa região que dignamente e corajosamente represente o Vale na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O seu PSDB, o que é que está fazendo para o Vale ter voz no parlamento? Bom, eu filiei o Raimundinho, que é meu amigo, filiei o Adail, e espero muito que, ou isoladamente ou juntos, eles deem essa voz que você corretamente está propondo para Russas e para o Vale do Jaguaribe. Eu sou um cara que ajudei, muito prazer e honra e tal, o Tasso também, o Ariosto Holanda. Nós fizemos o Paulo Duarte também, que é uma voz importante, eu presto a minha homenagem, né, porque morreu recentemente, os dois não estão mais conosco. E eu tenho essa percepção, que já vem inclusive da minha razão de entrar na política. Isso que você está dizendo, meu pai dizia de Sobral, quando eu entrei na política, dizia, meu filho, veja, Sobral não tem nada, não tem um deputado, não tem um secretário, não tem um desembargador e não sei o que e tal. E eu acabo entrando na política por causa disso. E, portanto, se depender de nós... o Chico Baltazar também vem, porque não é de Russas, mas vem de Limoeiro, o Chico Baltazar, que é o nosso candidato. Enfim, nós apresentamos... O senhor está falando para Limoeiro em peso está nos ouvindo. Pois é, então o Chico Baltazar, eu vou estar em Limoeiro amanhã, e nós estamos preocupados. Veja que eu estou dando os nomes aqui de pessoas, não é, que são nascidas, criadas aqui, que aqui nós estamos querendo ver eleitos para nos ajudar. Muito obrigado. A minha palavra final é que Deus lhe abençoe da sua caminhada pelo bem do estado do Ceará, que o povo cearense escolha o melhor nome para governar o nosso estado nos próximos anos. O meu desejo é que o cearense eleja o homem mais qualificado, mais preparado para governar o destino do povo cearense. Que Deus lhe abençoe e que o senhor siga na caminhada rumo ao projeto que está em seu coração e que seja feita a vontade do povo, não a minha. Luiz, eu agradeço muito a você, me desculpa aí o ouvinte que está em todo o Vale do Jaguaribe, a partir de Russas, de Limoeiro e na nossa Ibiapaba. Eu não consigo falar das coisas do Ceará sem paixão, sem amor, sem afeto, porque a isso eu dediquei a minha vida. Eu agradeço a você a oportunidade de apresentar aqui brevemente
quanto possível, naturalmente, o básico das nossas ideias, e agradeço a todos os que nos acompanharam até agora e peço que Deus ilumine a esse Ceará querido e amado, não é, para que ele dê a nós o melhor caminho para o futuro de todos. Muito obrigado. Rádio Progresso 101 FM, Rádio Liderança 91,3.